Olá, tudo bem? Nós vamos hoje abordar o tema triângulos. Iremos mostrar as definições, as classificações quanto aos ângulos, quanto aos lados e também trazer um exercício resolvido. Primeiramente, polígono, vamos falar de triângulo, que ele é um polígono que ele possui três lados, né, formado por segmentos de retas. Eles também, por vértices, ou seja, são três vértices, tem três ângulos internos. Então, o triângulo ele é muito essencial assim, na parte de estruturas, de casas, telhados, utilizado também em designers para fazer confecção de roupas, e assim é uma figura muito interessante e muito brilhante, tá? Então é o seguinte, quais são os elementos que compõem o triângulo? Então, o triângulo ele tem os lados, que ele é formado por segmentos de retas, né? Ele também possui os vértices, então serão três vértices. E também temos os ângulos internos e os seus ângulos externos. Então, notem aqui na figura, nós temos três imagens que, no caso, apresenta a aplicação de triângulos. Então, vejam aqui, por exemplo, é uma estrutura de um telhado de uma casa. Vejam que temos triângulos aqui que são isósceles, triângulos que são retos. Na outra imagem, nós aqui embaixo temos triângulos, que podem ser formados em designer, e aqui também nós temos alguns triângulos na forma de um gato. E aí, todos tendo a característica de ter lados, três lados no caso, três vértices, os ângulos internos e os ângulos externos. Prosseguindo aqui, e aí nós vamos detalhar um pouquinho a classificação deles, né? Como é que eles podem ser classificados em relação aos lados de um triângulo. Quando um triângulo possui três lados iguais, também tem um termo chamado de congruente, na mesma medida, ele pode ser classificado como um triângulo equilátero. Tá? Se eu tenho um triângulo que possui dois lados iguais e um diferente, ele é chamado de triângulo isósceles. Se eu tenho um triângulo que tem três lados distintos, ou seja, diferentes, ele é classificado como escaleno. Então, nós temos essas três formas de classificar um triângulo. Relembrando, três lados iguais, equilátero. Dois lados iguais e um diferente é chamado isósceles. E três lados diferentes, distintos, chamado de escaleno. Aqui nós temos a imagem, no caso aqui é do triângulo equilátero, três lados iguais. O triângulo isósceles, dois lados iguais e um diferente. E no caso, um triângulo escaleno, nós temos aqui três lados diferentes. Então, essas são as três formas que nós podemos classificar o triângulo quanto aos lados. Prosseguindo aqui, nós podemos também verificar assim, a classificação quanto aos seus ângulos internos. E aí nós chamamos a atenção, por exemplo, nessa primeira imagem, nós temos um triângulo. Esses ângulos aqui que estão em amarelo, na parte interna desse triângulo, ele indica que o triângulo tem, no caso, três ângulos iguais. Isso quer dizer que ele é classificado também como um triângulo equilátero. Tá? Também, essas linhas que estão aqui em azuis indicam também que tem todos os lados iguais. Nessa segunda imagem, veja que nós temos dois ângulos que são amarelos aqui, isso quer dizer que eles são iguais também.
E também aqui, ó, temos aqui um ângulo aqui em cima que não está indicado, que está em branco, que é diferente desses ângulos. Isso quer dizer que, no caso, esse aqui é um triângulo isósceles, tá? Tem dois ângulos iguais e diferentes. E temos aqui na última imagem, esse triângulo em amarelo, tem a maior abertura, tem um ângulo verde aqui e o ângulo vermelho, indicam, no caso aqui, que são três ângulos distintos, diferentes. Isso implica dizer que ele, no caso, é um triângulo escaleno. E aí, mas como é que podemos classificar, ou melhor, como podemos classificá-los quanto aos ângulos? Esse último aqui, gente, ó, esse ângulo amarelo tem uma abertura maior do que 90 graus. Ele é chamado de obtusângulo, tá? Ou seja, quando o triângulo tem um ângulo maior do que 90 graus, é chamado de obtusângulo. Se em um triângulo tiver assim ângulos que são menores que 90 graus, são chamados de acutângulo. Ou seja, se os ângulos forem 80, por exemplo, 80, 80, 20. Ou seja, são três ângulos menores que 90 graus. Então, ele é chamado de acutângulo, tá? E aqui eu não tenho na imagem, mas tem também um triângulo que ele tem um ângulo reto. O ângulo reto implica dizer que vale um ângulo de 90 graus. Ele é chamado de triângulo retângulo, porque temos um ângulo reto. Então, fazendo aqui uma síntese de tudo que falamos até o momento, como podemos classificar os triângulos quanto aos lados? Quanto aos lados, se tiver três lados iguais, é chamado de equilátero, né? Se tiver dois lados iguais e diferente, é chamado de isósceles. Se eu tiver três lados diferentes, é chamado de escaleno. Quanto aos ângulos, se tiver ângulos menores que 90 graus, ele é chamado de acutângulo. Se tiver um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, é chamado de triângulo retângulo. E quando tem um ângulo maior do que 90 graus, ele é chamado de obtusângulo. Então, essas são as classificações que podemos ter em um triângulo, quanto aos seus lados e quanto também aos seus ângulos. Prosseguindo aqui, gente, nós temos um exercício para a gente treinar aqui, referente aos conceitos que foram apresentados. Então é o seguinte, os triângulos podem ser classificados em relação aos seus ângulos ou com relação aos seus lados, como nós já havíamos comentado antes desse exercício. Então vamos lá, no caso aqui, vamos ver esses conceitos e comparar. Dois triângulos colocados lado a lado possuem as seguintes características. Então, nós temos que comparar dois triângulos, tá? Fala assim, ó, o primeiro, falando que um ângulo é de 100 graus, ou seja, já tem, no caso, um dos ângulos maior do que 90 graus. Isso quer dizer que eu tenho que classificar quanto aos ângulos. Quando nós temos um ângulo que é maior de 90 graus, ele é chamado de obtusângulo, tá? O 100 graus é maior que 90 graus, ou seja, então ele é obtusângulo. E o segundo triângulo está dizendo aqui que ele possui três lados iguais. Então, quando tem um triângulo que tem três lados iguais, nós podemos afirmar, no caso, que é um triângulo equilátero. As classificações, respectivamente, corretas são, então, o primeiro triângulo ele tem 100 graus, ele é obtusângulo, e o outro triângulo ele tem três lados iguais, ele é chamado de equilátero. Então, a alternativa correta aí vai ser a letra E, que ele é obtusângulo e também equilátero. Então, de uma síntese em geral, esses são os conceitos que apresentamos em relação aos triângulos, em relação aos lados, em relação aos ângulos. Espero que tenham gostado. Até a próxima
e bons estudos!